Na casa de Ofilcos, Ioga se encontra com a serpente gigante dourada, uma serva de Odisseus. O cavaleiro de cisne dizia: "Espera aí, me disseram que o veneno de Samael só podia ser curado por esse tal de Odisseus. Atena se encontrava afligida por este veneno. Você encontrou?" A serpente então responde: "Você diz a Atena? Você se refere àquela menina que estava caída ao seu lado?" Ioga fala que sim e pergunta onde diabos ela estaria. E a serpente então falava: "Se você está se referindo a essa menina, ela se encontra aqui. Ela está dentro da minha barriga." Ioga, surpreso, não acreditava no que via. A serpente dourada engoliu a Atena. Ele avista a pequena deusa dentro da barriga do inimigo e grita por seu nome. O cavaleiro de bronze, sem pensar duas vezes, parte para o ataque. Ele disparava seu golpe e gritava: "O que você fez? Você devorou Atena, seu miserável!" Porém, de repente, o cavaleiro percebe que nenhum de seus golpes estavam acertando o inimigo. Os socos de Ioga passavam pelo corpo da serpente como se ela fosse um fantasma. O cavaleiro se perguntava: "Por que não consigo acertar nenhum de meus golpes?" E a serpente então se pronuncia: "Já basta, nenhum de seus ataques será efetivo contra mim." Ioga então chega a uma conclusão: essa serpente foi uma serva desde a era mitológica. Nesse caso, será então que ela não possui um corpo real? Aquele ser então começava a falar: "Me escute, eu te disse que esse é o lugar onde se cura os enfermos, sendo inimigos ou até mesmo aliados." Atena se encontrava à beira da morte. Se a tivesse deixado como estava, sem dúvida alguma, a esta hora ela já estaria morta. Por esse motivo, com meu ventre pude deter sua morte segundos antes de acontecer. De repente, algo então acontece. Aquela cobra dourada fica com seus olhos vermelhos e Ioga então se assusta. O que está acontecendo? Há algo saindo do corpo da serpente. Isso não pode ser, esse é um ovo. E aquele ovo gigantesco e transparente continha dentro de si a deusa Atena. Ioga fica surpreso. Atena estava dentro daquele ovo. A serpente então dizia: momentaneamente ela seguirá com vida dentro desta casca. Se vai viver ou morrer, isso só dependerá de Odisseus. E de repente, a serpente se vira e começa a ir embora. Ioga perguntava aonde ela iria. E a resposta é a seguinte: "Estou retornando ao meu trabalho. Desde a era mitológica, durante um tempo incompreensível, sempre eu estive protegendo isso. Essa é a prova de Ofilcos." Ioga então avista uma caixa dourada e fica surpreso. O que então isso é? E voltando até as escadarias do santuário, vemos Tema, que estava desmaiado, e Shun ao seu lado, que dizia: "Tema, resista." "Ah não, mas isso é inútil." Ele caiu em um sono profundo. "No entanto, porque eu fui o único que despertou." "Ah, não tem outro jeito. Não posso ficar aqui parado. Parece que sua vida não corre perigo se eu seguir adiante. Tema, quando você despertar, por favor, me siga. Tem que fazer isso." E naquele momento o cavaleiro de Andrômeda continuava subindo as escadarias do santuário e deixa para trás o desacordado cavaleiro de Pégaso daquela era. De repente vemos a orna da sagrada armadura de ouro de Ofilcos. Era isso que deixou Ioga surpreso. Aquela caixa dourada então se abre. E nesse momento nos é revelada a aparência do objeto da 13ª armadura de ouro, aquela que foi banida desde a era mitológica. A serpente dourada cerca aquela vestimenta sagrada e então se despede de Ioga. "Adeus. Com isso, nosso trabalho terminou. Agora finalmente poderei descansar. Todos os servos que se encontram no santuário finalmente poderão descansar." E naquele momento a serpente dourada desaparece. E Shun, que subia rapidamente as 12 casas, dizia: "Mas o que está acontecendo? Todas as serpentes estão começando a desaparecer." E de repente uma estrela sai voando da casa de Ofilcos. Shun, ao ver aquilo, dizia: "Mas isso é uma armadura de ouro? Não pode ser." Ioga, dentro da casa de Serpentário, falava: "A armadura de ouro de Ofilcos saiu voando. Para onde será que ela foi?" E aquela luz brilhante voa até o cemitério dos cavaleiros. Shun ficava surpreso. A armadura está se dirigindo até o cemitério. Ioga se perguntava se a armadura foi por sua própria conta. Até onde estava Odisseus? Não pode ser por acaso. Finalmente chegou o momento. A lápide de Odisseus começa então a brilhar. E de repente surge o 13º cavaleiro de ouro. Chegou o tempo da ressurreição de Odisseus de Ofilco.
E nas escadarias, o Cavaleiro de Andrômeda se aproxima da fenda dimensional enquanto diz: posso ver a casa de Escorpião, mas o que? Esse é o mestre ancião? O Cavaleiro de Andrômeda se depara com um Cavaleiro de Ouro desacordado em frente à fenda. Shun dizia: ele adormeceu enquanto estava preso na beira do penhasco. Mestre ancião, ei mestre! Shun gritava pelo Cavaleiro de Libra, mas aquilo era inútil. É igual aconteceu com Tema, não se move de jeito algum. No entanto, mestre ancião, você chegou a esta estranha conclusão de que deveria tomar a cabeça de Athena. Talvez seja melhor que você fique aqui sem lutar. E de qualquer forma eu não tenho nenhuma alternativa a não ser me apressar. Tenho que alcançar Shiryu. O Cavaleiro de Bronze lança sua corrente e então consegue atravessar aquela fenda. Shun então finalmente adentra a casa de Escorpião. Ele dizia: Shiryu, você veio por aqui? Finalmente cheguei à casa de Escorpião. Shiryu, está me ouvindo, Shiryu? Porém o Cavaleiro de Andrômeda se surpreende e à sua frente ele avista um Cavaleiro de Ouro. Esse é o Cavaleiro Dourado que guarda a casa de Escorpião. Tal como eu esperava, ele também caiu em um sono profundo, assim como os demais. Nesse caso, onde está Shiryu? Onde diabos você está, dragão? Já que não posso ver ele em nenhum lugar, acredito que deva ter seguido em frente. Essas eram as palavras do cavaleiro, que segue seu caminho e ao sair da casa de Escorpião, avista a nova casa zodiacal que ressurgiu. Espantado, ele diz: há uma casa gigantesca na minha frente. Será ela responsável pelos terremotos de pouco tempo atrás? Será que também é responsável pelo adormecimento repentino de todos? Nesse caso, de quem era aquela armadura que voou até o cemitério do santuário há apenas alguns instantes? De repente, na casa de Ares, vemos novamente a cobra albina. Seus olhos brilhavam. Ela observava o misterioso Cavaleiro de Ouro de Ophilcos que se aproxima de Xion. O Cavaleiro de Ares estava caído em frente a um pilar de sua casa zodiacal. A cobra branca então diz: ó grande Odisseus, finalmente você reviveu, agora finalmente a terra poderá ser sua, a terra será sua. E ao dizer estas palavras, a cobra misteriosa desaparece e Odisseus se aproxima cada vez mais do Cavaleiro de Ares. Ele então começa a falar através de seu cosmo: Xion, desperte agora, Xion. E ao que parece, aos poucos, o Cavaleiro de Ouro começa a recobrar sua consciência. Somos levados a uma lembrança de muito tempo atrás. Vemos Odisseus com trajes comuns daquela época e ele estava assustado e bastante cansado. O cavaleiro chamava por Xion e Doku. Onde estão vocês dois? De repente o Cavaleiro de Prata de Ophilco avista os dois garotos. Xion, com lágrimas nos olhos, dizia: Odisseus, nós estamos aqui. Doku estava caído ao seu lado e o Ophilco corre em sua direção, perguntando se ambos estavam bem. Xion explica que Doku perdeu a sua consciência devido aos gases daquela área vulcânica. E Odisseus então se pronuncia: eu avisei para vocês, ainda não estão preparados para treinar neste lugar. Esse local sempre emite gases venenosos mortíferos, além de que nunca se sabe quando o vulcão entrará em erupção. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Odisseus pega Doku, então Xion o segue. Porém, de repente, uma erupção acontece. Ao que parece, aquele vulcão começava a entrar em atividade. O Cavaleiro de Prata dizia: oh não, o vulcão começou a entrar em erupção. Se apresse, Xion. Porém, o garoto não conseguia se levantar e ele havia torcido o tornozelo. Desse jeito, Odisseus não teve outra alternativa e ele também carregava Xion em suas costas. Não há tempo a perder. De repente, rochas vulcânicas começam a cair, formando assim pequenas explosões. E o Cavaleiro de Ophilco que corria começa a falar: se formos envolvidos pela lava, será o nosso fim. Xion pedia perdão por colocar todos em risco. Odisseus então se assusta. Ele se vê ilhado num mar de magma incandescente. A lava o cercava por todos os lados. E ele diz: essa corrente de lava cobriu o nosso caminho de volta. Também está atrás de nós. Se continuar assim, nós três seremos carbonizados. Não importa o que aconteça, devo salvar ao menos esses dois. Porém, de repente alguém chama pelo cavaleiro, e ele, olhando para o horizonte, avista os demais aspirantes a Cavaleiros de Ouro. Aqueles eram Cardinale, Deathtou, Ox, Gestalt, Shijima, Mistoria, Caim, Escarlate e Kaiser, que dizia: ficamos preocupados, então também viemos. Vocês estão bem? E Odisseus responde que ele estava bem. Mas aqui é perigoso, então não se aproximem. Irei arremessar estes dois até vocês, então peguem eles. Porém, naquele momento, o cavaleiro é surpreendido por várias rochas incandescentes que iam em sua direção. Sem pensar duas vezes, o serpentário arremessa os dois garotos e os demais aspirantes a cavaleiros o seguram. Porém, o inevitável acontece. Odisseus é atingido na explosão.
Todos ficam muito preocupados e gritam por seu nome, porém não conseguem avistar nada em meio àquela lava incandescente. A ilha pouco a pouco era coberta por aquele mar de fogo, porém de alguma forma ainda conseguem resgatar Odisseus. O cavaleiro deitado no chão estava com seu corpo completamente queimado, e os futuros cavaleiros de ouro choravam pedindo para que ele aguente firme e não morra. Odisseus, muito enfraquecido, responde que ainda não morreu, e Xion e Doko, chorando, falavam que sentiam muito por isso. Isso era tudo culpa deles, porém o Cavaleiro de Prata pede para que não se preocupem. Essa é a minha missão, salvar tantos cavaleiros quanto eu puder. Para cumprir essa missão, não me interessa o que acontecerá com meu corpo, ninguém precisa se lamentar por isso. Todos ali presentes, emocionados, gritam por Odisseus após ouvirem aquelas palavras, e voltando à casa de Ares, Xion acordava de seu sono enquanto chamava o nome de Odisseus. À sua frente, o agora cavaleiro de ouro Diofilco dizia: "O que aconteceu, Xion? Por acaso teve um sonho do passado?" E nesse momento Muviano se assusta. "Mas o que? É você? Não pode ser, não consigo acreditar que isto seja real. Por acaso realmente reviveu como o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Serpentário. Esse é um homem que viveu seguindo suas convicções e serviu ao santuário mais do que qualquer outra pessoa. Agora ele reviveu. Será que ele é um aliado ou será que ele é um inimigo?" Um homem aparece na frente de Xion, o guardião da primeira casa zodiacal, Ares. Será que ele é o cavaleiro lendário? Xion, sem palavras, mal conseguia falar o nome de Odisseus. Ele então se surpreende, mas essa aparência está com a mesma beleza de antes. Xion se referia às graves queimaduras que Odisseus havia adquirido salvando ele e Doko na infância. O cavaleiro de Ofilcos ressuscitou com a sua antiga aparência, sem nenhuma cicatriz. Ele então retira seu elmo e Xion dizia: "Quando nos salvou, Doko e eu éramos crianças, e você sofreu queimaduras por todo o seu corpo. Desde então sempre usava um manto para esconder sua aparência." Nesse momento Odisseus se pronuncia pelo seu cosmo: "Xion, não tenha a menor dúvida de que eu renasci para matar a Atena." O Cavaleiro de Ouro fica chocado com aquelas palavras. Odisseu não quer acreditar que esteja falando sério, e o Serpentário então o pergunta: "O que você pensa em fazer? Você virá comigo ou vai proteger a Atena? Eu fiz você acordar para lhe fazer essa pergunta. Responda-me de uma vez, Xion. Eu ou a Atena? Qual lado você escolhe?" Xion, com a voz trêmula, responde que o 13º Cavaleiro de Ouro deveria saber. Sem pensar duas vezes, Xion de Ares utiliza seu poder Muralha de Cristal. O Cavaleiro de Ouro escolhe seu lado. Como um verdadeiro guerreiro dourado, o nobre Xion escolhe defender a deusa da guerra justa, Atena. Ele então dizia: "Mesmo que eu tenha uma grande dívida contigo, eu sou um cavaleiro de Atena. Não te deixarei passar por aqui." Odisseus, que teve aquela resposta, então se pronuncia: "Xion, que belas palavras. Esperava que diria isso. Valeu a pena arriscar minha vida para te salvar há anos atrás." Porém, Odisseus naquele momento ergue sua mão. Ele então encosta na muralha de cristal e ela se trinca. O poder de Xion se transforma em pó perante o simples toque do 13º Cavaleiro de Ouro. Xion, sem entender o que aconteceu, dizia: "A muralha de cristal se dissipou em um instante." E o Cavaleiro de Ofilco responde que com esse nível Xion nunca poderá detê-lo. O Cavaleiro de Ouro de Ares vê em sua frente o denso cosmo de Odisseus, que cobre aquele lugar. O 13º Cavaleiro então se pronuncia: "Eu te perguntarei somente mais uma vez. Vai seguir a mim ou a Atena, Xion?" Mesmo sabendo que não teria chances, o Cavaleiro de Ares o responde: "Não, eu não me cansarei de dizer isso. Eu sou um cavaleiro de Atena, e mesmo que meu corpo seja destruído, eu protegerei Atena até o fim." O Cavaleiro de Ouro então parte para o ataque mais uma vez, mas antes que pudesse completá-lo, Odisseus já estava à sua frente. O Cavaleiro renascido paralisa Xion com seu poder. O ariano cai de joelhos e Odisseus falava: "Xion, sem dúvida alguma eu pude ver sua determinação." O ariano então dizia: "Meu corpo, a força está abandonando o meu corpo." Odisseus: "Que espécie de ataque é esse?" O cavaleiro então responde: "Eu não o ataquei. Meu dever não consiste em atacar e sim em salvar. Por acaso eu não salvei a vida de todos os cavaleiros há tanto tempo? Por acaso eu não os protegi até o fim? Agora mesmo o que eu estou fazendo é remover a lei do despertar que apliquei em você." Xion, surpreso, se perguntava o que seria a lei do despertar.
Esse é o poder da casa de Ofilcos, que cobre todo o santuário. Ao remover essa lei, isso fará com que volte a cair em um sono profundo. Agora cai em um sono profundo, Xion. Essas eram as palavras de Odisseus, e naquele momento Ariano cai à sua frente. No mundo dos mortos, vemos o espectro de Aqueronte que estava em seu barco às margens do rio Aqueronte. A espectro Nian então dizia: "Não vem nenhum morto, que droga, tenho tanto tempo livre aqui. Pode ser que tenha ocorrido uma distorção no tempo e espaço. Acredito ser por isso que os mortos estejam demorando a aparecer." Falando nos mortos, este grandalhão aí, e à sua frente ela avista o cavaleiro de ouro de touro, Ox, que trajava sua armadura e ao que parece estava dormindo sentado. Nian dizia: "Ele permanece ali sentado sem mover nenhum dedo. Será que ele não tem o pagamento para embarcar? Ei, grandão, eu sou Nian, barqueira do rio Aqueronte. Vai subir ou não? Este é o local onde se embarca para ir ao inferno. Não é um local de descanso. Por acaso esse cara está dormindo? Ei, fale alguma coisa." Porém, mesmo após tanta gritaria, o enorme touro permanecia imóvel. E de repente Nian se assusta. Mas o que? Esse cara, ele nem parece que está morto. Agora, olhando bem, esse cara, que miserável, por acaso é um cavaleiro de Atena? O que pensa que está fazendo em um local como esse? Se não está morto, não pode cruzar o rio Aqueronte. A espectro então ataca com seu remo, porém de repente algo a contém e ela escuta uma voz: "Pare!" Nian então se assusta e pula para trás. Ela perguntava quem era aquele, e de repente surge Odisseus que diz: "Não deve recorrer à violência, eu trarei esta pessoa de volta comigo." Ox reaja. Naquele momento o enorme cavaleiro de touro abre os seus olhos. Ele se surpreende com Odisseus à sua frente. Ox então dizia: Não pode ser. Se você está aqui, isso significa que este é o inferno." E o cavaleiro de Ofilco responde: "Você está enganado. Você se encontra em um estado de animação suspensa. Por esse motivo, não pode cruzar o rio Aqueronte. Agora vamos voltar juntos ao santuário, Ox." O cavaleiro de ouro então perguntava: "Animação suspensa? Mas Odisseus, você tinha morrido. O que aconteceu contigo?" Odisseus então responde: "Eu revivi na terra, como o 13º cavaleiro de ouro." Ox, surpreso, não acreditava. "O que você está dizendo? O 13º cavaleiro de ouro?" E naquele momento Nian entra na discussão: "Ei, o que vocês pensam que é este lugar? Essa é a entrada do inferno, tão temível que até as crianças choronas ficam em silêncio quando escutam sobre. Vocês não podem entrar e sair daqui tão livremente." Odisseus então estende sua mão. Com vários grãos de ouro ele diz: "Não é muito, mas receba-os como desculpa pelos problemas que lhe causamos." E Nian não acreditava. "Por acaso isso aqui são grãos de ouro? Apenas com essa quantidade, centenas de mortos podem embarcar." Odisseus então se pronuncia: "Em pouco tempo muitos cavaleiros virão. Por favor, receba isso como pagamento quando isso ocorrer. Vamos logo, Ox." Os cavaleiros de ouro então saem daquele local, e Nian ficava surpresa com todo aquele ouro em suas mãos. Mas o que? Eles desapareceram? Por acaso regressaram ao mundo dos vivos? Mas quem era aquele cara? O que ele quis dizer com isso de 13º cavaleiro de ouro? E nesse momento, Ox de touro ressuscita sendo guiado por Odisseus. E voltando ao santuário, somos levados até a casa de touro. O que Odisseus de Ofilco realmente pretende ao trazer à vida Ox de touro, que estava à beira do rio da morte. O enorme cavaleiro de ouro acorda na mesma posição em que estava quando foi morto. Ox estava na postura de ataque do grande chifre, e à sua frente estava Odisseus que dizia: "Ox, você regressou a salvo, desde o rio Aqueronte." De repente o cavaleiro de ouro cai de joelhos, e o serpentário diz: "Era de se esperar que alguém como você morresse de pé. Essa postura com a qual, apesar de morto, você queria afastar os inimigos é simplesmente assombrosa. Me pergunto qual inimigo que deixou alguém como você em um estado de animação suspensa. Quem diabos foi esse?" E suando frio, Ox responde que foi Suikyo de Garuda. Odisseus se perguntava se realmente teria sido Suikyo, e Ox falava que sim, aquele homem estava agindo como se tivesse passado para o lado do exército de Hades. No entanto, como esperado, ele era um verdadeiro cavaleiro, e me deixou com vida para quando o verdadeiro inimigo viesse. Odisseus dizia que entende. Um verdadeiro inimigo, hein? Será o exército de Hades? Ou ele se referia a mim?
O Cavaleiro de Ouro se perguntava por que Odisseus estava fazendo essas piadas em uma situação como aquela, e o 13º Cavaleiro de Ouro responde que não era uma piada. Eu revivi para matar Atena. Me seguirá, Ox? Te trouxe de volta do rio Aqueronte para que me responda a esta pergunta. O Cavaleiro de Touro estava surpreso. Não, não pode ser. Antes de morrer você tinha um abundante senso de justiça. Por que quer fazer isso, Odisseus? Dentro deste santuário, você arriscou a sua vida até o final. O cavaleiro então se pronuncia novamente. Você vai me obedecer ou não? Ox fica relutante e gaguejando ele responde: você está certo que te devo muitas coisas. No entanto, por nenhum motivo, deixarei passar por aqui alguém que pense em ferir Atena. E o Cavaleiro de Serpentário dizia isso para Ox demonstrar isso com seus atos. Se não pode fazê-lo, então eu cruzarei este lugar. Ox então fica em posição de batalha e ataca o inimigo gritando: eu já disse que não deixarei que passe por esta casa. E de repente um clarão acontece. Ox com dores dizia que seu braço esquerdo estava torto. Não, não pode ser, isso foi tão rápido. Que tipo de ataque você utilizou? Odisseus responde que não o atacou, e Ox se perguntava o que significava aquilo então, porque seu braço estava assim. O 13º Cavaleiro de Ouro responde que aquela era uma dor do passado. O touro se perguntava como isso era possível, e Serpentário então explica: você se esqueceu disso, Ox? Esse braço esquerdo foi o que você fraturou há muito tempo atrás, e fui eu quem o curou. E não é só isso, sua mão direita, sua perna esquerda e seu pescoço também. Naquele momento o Cavaleiro de Touro entra em colapso. Todas as suas antigas feridas e fraturas voltam a incomodá-lo. Ele gritava de dor e Odisseus dizia: por acaso não foi eu quem curou suas enfermidades e as terríveis feridas que obteve durante todo o seu treinamento? Já que se opõe a mim, a dor de suas velhas feridas irão ressurgir. Naquele momento Ox cai no chão. Não, isso é impossível. Odisseus então dizia: essa deve ser uma dor intolerável. Isso é pelo fato de você ser afligido por todas as dores do passado ao mesmo tempo. Eu te perguntarei somente mais uma vez: abandonará Atena e me seguirá? Se o fizer, sua dor se acalmará imediatamente e se sentirá muito melhor. E o que você decide, Ox? O Cavaleiro de Touro, reunindo suas forças, levanta a cabeça e diz: eu sou um cavaleiro de Atena. Mesmo que meu corpo fique despedaçado, eu não trairei Atena. E Odisseus então se pronuncia: Ox, tal como eu esperava do Cavaleiro de Ouro de Touro, neste caso removerei a lei do despertar e será melhor que volte a dormir e também não sentirá mais dor. Naquele momento o Serpentário coloca sua mão na direção de Ox e com seu cosmo faz o Cavaleiro de Touro cair lentamente em um sono profundo. O guardião da segunda casa zodiacal então cai, e Odisseus segue seu caminho para a próxima casa. Naquele momento Shun de Andrômeda chegava à casa de Ofilco. Ele gritava que finalmente chegou. Onde você está, Shiryu? O Cavaleiro de Andrômeda então avista um cajado e logo à frente consegue encontrar Shiryu caído no chão. Ele dizia: Shiryu, acorde, que bom, está abrindo os olhos. E o Cavaleiro de Dragão então reconhece seu amigo. Shun, o que aconteceu comigo? O que significa isso? Minhas feridas estão desaparecendo. O que? Então quer dizer que o cosmo emitido pela casa de Ofilcos tem um grande poder curativo? Shun responde que ao que parece sim, já que suas feridas também foram curadas. Shiryu diz que é verdade, as feridas que estavam em seu corpo estão desaparecendo lentamente, e Andrômeda fala que os cavaleiros do santuário caíram em um sono profundo. Somente nós que viemos do futuro fomos capazes de despertar. O que significa isso? O dragão então se pronuncia: certamente eu acho que despertamos rapidamente devido à diferença entre o tempo do futuro e do passado. Shun, de qualquer forma devemos nos apressar. O Cavaleiro de Andrômeda gritava que sim, vamos para onde está Atena. Sendo assim, os dois Cavaleiros de Bronze continuam sua jornada para dentro da casa de Ofilcos. E nesse momento somos levados até a casa de Gêmeos. Alguém se levantava. Esse era o Cavaleiro de Ouro, Abel. Ele avista Odisseus que dizia: Gêmeos, parece que você despertou. Então nesse momento Abel começa a gritar: você é Odisseus, estava esperando por você. O Serpentário perguntava se aquilo era verdade. Estava esperando por mim? E Abel responde que é claro que sim. Se unirmos nossos poderes, não haverá inimigo que possa contra nós na terra. Assim poderemos conquistar o santuário. Com o que está acontecendo, é como se as 12 casas já estivessem caído. Naquele momento então Odisseus se pronuncia: Gêmeos,
Quem é você? Qual significado teria essa frase que Odisseus disse para Abel de Gêmeos? Os dourados gêmeos e Ofilcos, o que acontecerá em seu encontro? Abel então dizia, quem eu sou? O que diabos quer dizer com isso, Odisseus? O serpentário então o responde, desde que era muito jovem, você me perguntava se podem existir duas almas em um corpo. O que quero dizer é que dentro do seu corpo existem duas almas. Apesar disso, quando era jovem, você ficou sob controle de alguma forma. Após minha morte, aparentemente as duas almas se tornaram mais presentes. Abel, com um sorriso no rosto, falava, eu estava esperando que você percebesse isso, Odisseus. E o cavaleiro de Ofilco não dá muita brecha. Eu te perguntarei novamente, Gêmeos, quem é você? É a bondade ou será a maldade? Naquele momento somos levados até uma lembrança do passado. Odisseus andava pelo santuário até que encontra um aspirante a cavaleiro e ele então o pergunta, o que houve, Caim? O garoto responde, Odisseus, são as flores. Quando finalmente tinham florescido, alguém as pisoteou, depois de tanto cultivar elas, com muito cuidado por tanto tempo. Caim chorava, mas era consolado por Odisseus. Não se preocupe, elas ainda não murcharam. Vamos, eu vou te ajudar. Vamos plantar de novo e regá-las com água, assim voltarão à vida. Caim então agradece e o cavaleiro de Ofilco continuava. Caim, você é um garoto muito doce, não perca esse coração tão correto que possui. Então muitos dias se passam desde esse acontecimento, e o serpentário observava as aves no céu. As pombas parecem felizes, certamente uma criança linda nasceu. De repente as 3 pombas são atingidas e caem mortas no chão. Odisseus, surpreso, se perguntava quem teria feito aquilo, e de repente ele ouve uma risada. O que você acha, Odisseus? Me ataque também, eu melhorei muito. Aquele era Caim que dizia, rasgar o céu e partir a terra, ter força suficiente para derrubar aves ao chão em pleno voo. Odisseus pedia para que Caim não mate os outros seres vivos em vão, e o garoto então responde, em vão? Do que você está falando, Odisseus? Isso também é parte do meu treinamento para me tornar forte, para proteger o amor e a justiça na terra, ou então o que for. Odisseus, que estranhava aquelas palavras, se pronuncia. Caim, como alguém tão doce que nem você, às vezes se transforma em alguém tão grosseiro. Você está bem? O garoto então ria. Na verdade estou sim. No entanto, eu gostaria que deixasse de me chamar de Caim. Me incomoda ser confundido com este covarde. De agora em diante, quero que me chame de Abel. Odisseus se surpreende. Abel? E o garoto diz que sim, e se despede do cavaleiro dizendo até mais. O homem pede para que ele espere. Abel, por acaso você foi quem pisou nas flores de Caim? E o garoto revela. Você me descobriu. Eu estava esperando que você percebesse, Odisseus. Detesta as coisas feitas por chorões. Não se preocupe com isso. O serpentário, observando aquilo, se perguntava, por acaso isso se trata de um caso com múltiplas personalidades? Não, certamente se encontra algo maior escondido no corpo deste garoto. Novamente voltamos para o presente na casa de Gêmeos. Abel dava risadas e dizia, neste instante, não importa se sou bom ou se sou mau, você pretende matar Atena e controlar a terra. Para obtê-la precisa de minha ajuda. Odisseus, porém, o responde, eu o advirto, Abel, não penso em dividir a terra contigo. Abel se surpreende e pergunta o que o 13º cavaleiro disse. Odisseus, por acaso, você pensa em controlar a terra sozinho? Neste caso não te deixarei passar. Se quiser cruzar esta casa, demonstre que pode me derrotar. No entanto, sei perfeitamente que você não ataca. Odisseus, você somente pode salvar as pessoas, já que é um cavaleiro médico. E de repente Abel de Gêmeos se assusta e a mão de Odisseus estava bem à frente de seu rosto. O geminiano então fala, o que pretende fazer? Se supõe que Odisseus não ataca. O cavaleiro de Serpentário então responde, não vou atacar, o que eu vou fazer agora é uma operação. De repente Abel de Gêmeos entra em colapso. O que é isso? Meu corpo não pode se mover, é como se alguém tivesse me anestesiado. Odisseus então revela, você não sentirá dor, somente vou remover a maldade que está dentro de seu corpo. Incisão na dura máter, ativando as fases no hipotálamo. Anastomose das carótidas, direita, esquerda e interna, começando a apoptose. Essa é a morte celular. Abel gritava, espere, se contenha, se me matar Caim também vai perder seu corpo e morrerá. Odisseus então responde, eu não vou causar dano ao corpo de Caim. Abel, eu irei apenas remover a sua existência. O cavaleiro de Gêmeos gritava para que Odisseus não fizesse isso. Uma intensa luz é emitida de seu corpo. E lentamente, Abel de Gêmeos cai no chão.
um silêncio toma conta da terceira casa zodiacal e de repente vemos que o cabelo do geminiano se tornava branco. Esse agora é Caim, que se levanta assustado ao reconhecer na sua frente Odisseus de Ofilco. O 13º cavaleiro dizia que finalmente Caim despertou e o geminiano perguntava onde estaria Abel, ele havia desaparecido. Odisseus fala que não, ele não desapareceu, Abel na verdade está aqui. Nesse momento, o cavaleiro segura a parte de trás da cabeça de Caim, que fica assustado e perguntando do que ele estaria falando. Em meio aos cabelos brancos do cavaleiro, vemos uma face azul escuro. Esse era o verdadeiro rosto que gritava: miserável Odisseus, como você pôde? Como você conseguiu descobrir? Caim, assustado, dizia: mas o que? Tem um rosto na parte de trás da minha cabeça. E Odisseus revela que é isso mesmo. Essa é a outra alma de Gêmeos, a aparência verdadeira de Abel. A verdadeira face de Abel, que fica na parte de trás da cabeça de seu irmão, dizia: pare de ser repetitivo, Odisseus. Eu me rebelei contra Atena. Deveria parecer algo mais do que um ser maligno. Rápido, é melhor que você me mate. Odisseus então responde: não, você não é um ser maligno. Tanto Abel quanto Caim ficam surpresos com aquelas palavras e o Cavaleiro de Ouro então explica: Abel, você é bom. Eu vou te explicar a razão pela qual vocês chegaram a ter duas mentes em um corpo só. Isso aconteceu porque as pessoas normalmente têm 1 bilhão e 500 milhões de células quando são recém-nascidos. Mas enquanto crescem, as quantidades excessivas de células são removidas até em 1/10 parte aproximadamente, graças a um processo de morte celular chamado apoptose. No entanto, as células do corpo de Gêmeos que deveriam passar por esta apoptose sobreviveram milagrosamente, considerando que até conseguiram criar uma segunda mente. Porém, o corpo tem naturalmente um sistema imune que, ao detectar um elemento estranho em seu interior, o elimina para proteger assim o suporte vital. Devido a isso, o destino de Abel era ser removido algum dia do corpo de Caim. Abel temia isso e assim tomou uma forte identidade para si. Esta era uma personalidade maligna totalmente oposta de Caim. Foi graças a ter essa personalidade absolutamente maligna que pôde tomar controle do corpo de Caim. No entanto, Abel, todos os humanos são originalmente bons. Ninguém pode se tornar totalmente maligno. Agora, graças à minha operação apoptose ter sido completada, será melhor que você desapareça em paz. Nesse momento, Abel começa a gritar e a chamar por seu irmão Caim. Ele dizia: você deve proteger Atena, Caim, já que eu vou desaparecer. Com isso, Gêmeos se tornará um ser totalmente da justiça. Por favor, Caim, proteja Atena. Aquelas eram as palavras finais de Abel, que com lágrimas nos olhos, desaparece completamente do corpo de seu irmão. Caim estava sem acreditar naquilo, e uma das estátuas que ficam na porta da casa de Gêmeos então chorava. Odisseus dizia: Caim, com isso, esse seu corpo voltou a ser completamente seu. Pode fazer com ele o que quiser agora. O Cavaleiro de Gêmeos então se pronuncia: Odisseus, é verdade que a razão pela qual você reviveu é para... E antes que pudesse completar, o Serpentário responde que sim, é isso mesmo. Eu vim para matar Atena. Caim, você vai me desobedecer? O Cavaleiro de Gêmeos, ainda de joelhos, estava sem reação. Não pode ser. Abel, farei das suas últimas palavras as minhas. Eu protegerei Atena. Não posso te deixar passar agora que disse que pretende matar a deusa Atena. Odisseus então perguntava: mas será que você pode me deter? Logo eu que te libertei? Caim o responde: é certo que tenho uma dívida contigo desde que era muito jovem. Não posso te derrotar, mas por este motivo eu vou tirá-lo do santuário com a outra dimensão. Sem pensar duas vezes, Caim de Gêmeos abre a outra dimensão. Seu intuito é fazer com que Odisseus seja jogado para longe do santuário de Atena. Porém, de repente, o geminiano se surpreende. Mas o que houve? O que isso significa? Eu que estou executando a técnica também estou sendo levado para a outra dimensão. Como isso é possível? Naquele momento, tanto Odisseus de Serpentário quanto Caim de Gêmeos são arrastados pela outra dimensão. E de repente o Cavaleiro de Gêmeos cai e à sua frente estava Odisseus ileso. Caim então dizia: nós regressamos para a casa de Gêmeos. Por acaso a outra dimensão não afeta você, Odisseus? O Serpentário então responde que isso não foi devido ao seu poder. O santuário se encontra agora mesmo sob o efeito de uma distorção do espaço-tempo. Isso quer dizer que devido a isso a outra dimensão não tem seu efeito. Embora este seja o caso, não parece ser nada a se temer. Você não é capaz de me deter.
O Cavaleiro de Gêmeos é reconhecido de geração em geração como sendo o mais poderoso, inclusive entre os Cavaleiros de Ouro. Tem que me atacar com todo o poder que tiver. Se não pode fazê-lo, então também utilizarei a apoptose com a sua identidade. E o corpo de Gêmeos se tornará então uma casca vazia. E Caim queria saber se Odisseus também pensa em eliminá-lo. O Cavaleiro de Ofilcos responde: se não pode me derrotar, então eu o farei. Agora começarei a operação mais uma vez. E naquele momento Caim de Gêmeos queima seu cosmo. Não deixarei que faça isso. Para proteger o amor e a justiça na terra, assim como você me ensinou, agora vou te derrotar neste lugar, a técnica suprema de Gêmeos, que é capaz de destruir até mesmo as galáxias. Explosão Galáctica. Aquele é o poder supremo de Caim que tem como alvo o 13º Cavaleiro de Ouro. A enorme explosão que acontece na casa de Gêmeos chama até a atenção de Ikki de Fênix, que subia as escadarias das 12 casas. O Cavaleiro de Bronze dizia: esse foi o som do impacto da explosão galáctica. Caim, o homem mais poderoso, nascido em uma constelação afligida. Por acaso ele acabou de matar o verdadeiro inimigo? Naquele momento, na casa de Gêmeos, vemos o elmo de Serpentário caindo no chão, o ataque mais poderoso do Cavaleiro de Ouro, o mais poderoso. E o Cavaleiro de Ouro de Ofilcos, será que ele foi derrotado? Caim de Gêmeos utilizou sua explosão galáctica. No momento ele disse em pensamentos: Odisseus, será melhor que desapareça deste santuário para os distantes confins do espaço. Essas são as galáxias que também fazem um estrondo, a técnica mais poderosa de Gêmeos. A colisão entre Caim de Gêmeos e Odisseus de Ofilcos. Caim aplicou um golpe devastador em Odisseus, que segue avançando em busca de tomar a cabeça de Atena. O elmo de Serpentário cai no chão, seu corpo é pulverizado e o que resta são as partes da 13ª armadura de ouro. Após o ataque de Gêmeos, a armadura de Ofilcos saiu voando e o combate foi concluído. Caim dizia: Odisseus, como era de se esperar, você também desapareceu ao se transformar em poeira espacial, deixando somente a armadura de Ofilcos para trás. De repente, Caim se surpreende. Os membros dilacerados de Odisseus começam a cair na casa de Gêmeos. Aquelas eram as partes do corpo de Serpentário que explodiu após o ataque do Geminiano. Caim se perguntava: embora todo o seu corpo tenha sido despedaçado pela explosão galáctica, por que os pedaços estão caindo do espaço? É a primeira vez que isso acontece. No entanto, o único pedaço que não consigo encontrar é a cabeça de Odisseus. Mas sua cabeça? Onde diabos está a cabeça de Odisseus? De repente algo começa a acontecer. Os pedaços de Odisseus começam a se mover. Caim então começa a gritar: não pode ser, o que isso significa? Os pedaços de seu corpo estão se unindo. É como se as peças de um quebra-cabeças estivessem se montando. O corpo de Odisseus está se reconstruindo. De repente Odisseus chama pelo nome de Caim. Acima do Cavaleiro de Gêmeos, vemos a cabeça e a parte superior do corpo de Odisseus que dizia: Caim, como esperado, a explosão galáctica realmente possui um poder esmagador. Em circunstâncias normais, o meu corpo deveria ter sido feito em pedaços e assim desaparecido na escuridão do espaço. No entanto, você não deve se esquecer de uma coisa: eu sou um médico. Agora darei início à operação. O corpo de Odisseus começa a se colar. Ele falava: primeiro esqueleto, as vértebras torácicas, número 7 e 5, reconstruindo o corpo do externo com o apêndice xifoide, logo após os músculos, sutura do músculo trapézio com o quadríceps. Além disso, os nervos intercostais, sutura do nervo médio do braço direito e também os vasos sanguíneos, anastomose da artéria poplítea e da veia safena maior. Operação concluída, foi completamente restaurado. Caim fica extremamente surpreso. Odisseus, como você? E o Serpentário diz: Caim, eu realmente recebi com meu corpo sua decisão. Será melhor que volte a dormir pacientemente. O 13º Cavaleiro vira as costas e segue seu caminho, porém Caim gritava: espere, Odisseus! Porém de repente ele começa a sentir algo. Outra vez estou sendo atacado por essa sonolência. Essa é a técnica de Odisseus. O 13º Cavaleiro de Ouro revela que essa sonolência não é sua técnica. Na verdade, ele removeu a lei do despertar que havia sido aplicado no Cavaleiro de Ouro. Agora Caim voltava a dormir graças ao poder curativo que o Templo de Ofilcos emite. Então agora fica claro que é a casa de Serpentário que é a responsável por fazer todos os Cavaleiros de Ouro entrarem em um sono profundo.
O que Odisseus está fazendo é usar seu poder para acordar momentaneamente cada um que enfrenta enquanto sobe as 12 casas. O santuário emitia uma intensa luz, e na casa de Leão, vemos Kaiser Deftou em um sono profundo. Porém, o leão de estimação Goldi não estava dormindo. Ele lambe o rosto de Kaiser para tentar acordá-lo, mas não adianta. Nesse momento, o felino chuta Deftou, que estava em formato de bola, e o cavaleiro de Câncer sai rolando até cair em sua casa zodiacal. A casa de Câncer estava forrada de rostos humanos por todas as partes. O cavaleiro de ouro de Ophiuchus chega até aquele lugar, e enquanto caminhava ele dizia: supõe-se que o guardião da casa de Câncer é Deftou, mas porque o lugar está vazio. De repente, ao chegar no local onde Deftou cria seus caixões, Odisseus se depara com o cavaleiro em sua forma de bola. Ele diz seu nome e assim o canceriano acorda dizendo: me dê um tempinho a mais para dormir. Mas ao abrir completamente seus olhos, ele fica extremamente espantado. Esse é você, Odisseus. O 13º cavaleiro de ouro dizia: Deftou, para onde tinha ido? Mas antes de me responder isso, diga-me, por que seu corpo está assim? O cavaleiro de Câncer começa a rir e diz que há uma boa razão para isso. Mas perderíamos muito tempo se eu te contasse tudo. Mas deixando isso de lado, Odisseus, eu estava à sua espera. Serpentário então o pergunta: o fato de estar me esperando significa que irá me obedecer? Contador da Morte então o responde: com certeza, por você eu iria para o inferno ou para qualquer lugar que fosse. O cavaleiro de Ophiuchus fala que irá matar Athena, e Deftou fica espantado. Mas o que? E rapidamente ele começa a ficar enfurecido. Opa, pare de brincadeiras, te aviso para que você não me enfureça. Mudando totalmente seu rosto sorridente, Deftou agora arde em fúria. Contador da Morte então muda de novo sua expressão e fala: era isso que eu gostaria de ter dito, na verdade. Mas é impossível. Não vou desafiá-lo por qualquer que seja o motivo, Odisseus. O cavaleiro de Câncer pulava em forma de bola, e essa seria a impensável traição de Deftou de Câncer. O 13º cavaleiro de ouro perguntava: isso quer dizer que você irá me seguir? O cavaleiro de Câncer responde que é exatamente isso. Mas antes, Odisseus cumpra a promessa que me fez daquela vez. O cavaleiro de ouro queria saber que promessa foi essa, e Deftou então o explica: é isso mesmo, a promessa que você me fez daquela vez. Nesse momento somos levados a muitos anos atrás no santuário. Vemos o jovem Deftou triste nas ruínas, e de repente Odisseus se aproxima. Deftou está chorando de novo neste lugar. O garoto então explicava: Odisseus, é porque todo mundo está sendo maldoso comigo. Por acaso sou um travesti? Não sei se sou homem ou se sou uma mulher. Poderia me dizer se sou um homem ou uma mulher? Escute, Odisseus, por acaso eu sou diferente de todo mundo? Odisseus então se pronuncia: Deftou, por acaso eu não lhe digo isso sempre? Não deve se sentir envergonhado por ser diferente dos outros. É normal que as pessoas sejam diferentes umas das outras. Deftou chorando então perguntava: Mas eu serei como uma lagarta que quando cresce se torna uma bela borboleta e usa suas asas para voar? E Odisseus então responde: Deftou, você é um guerreiro que nasceu para ser um cavaleiro de ouro. O garoto fica surpreso: um cavaleiro de ouro? E o cavaleiro de Ophiuchus então continua: quando superar um árduo treinamento e se tornar um esplêndido cavaleiro de ouro, você terá asas e uma beleza acima de todos os outros. Deftou fica animado e diz: beleza acima de todos os outros. Odisseus perguntava se o garoto havia entendido, e ele responde que sim, irei me esforçar mais do que nunca para me tornar um cavaleiro de ouro. Quando isso ocorrer, pedirei que cumpra meu desejo. Então essa é uma promessa, ok, Odisseus? O cavaleiro responde que sim, não teria problema. Voltando ao tempo atual, Deftou então dizia: desde esse dia, eu tive que suar sangue para me tornar um cavaleiro de ouro. Você acha que agora eu estou usando minhas asas de forma bela? O que você acha? No entanto, sinto que há algo que me falta nessa beleza que tenho agora. Me torne mais belo. Esse era o pedido do canceriano para Ophiuchus. Ele gritava: é isso mesmo, a busca pela beleza é um tema eterno entre as donzelas. Faça uma operação em mim. E Odisseus então ficava surpreso: você quer uma operação? E Deftou responde que sim, é isso mesmo, me torne mais belo. Odisseus, faça isso com as mãos divinas que você tem. Uma pessoa como você seria capaz de quebrar uma promessa, Odisseus? O cavaleiro então responde: você tem razão, não me resta outra alternativa, então eu vou começar a operação. Odisseus então transforma o rosto de Deftou no de uma mulher, e o cavaleiro então diz:
Isso é incrível, mas eu detesto esses estilos ocidentais. O cavaleiro então opera novamente e dessa vez o seu rosto é de uma mulher oriental, porém ainda não era o que Defito queria, nem sequer o rosto tradicional de uma geisha o agradou. Até mesmo a face da Cleópatra não era seu estilo, e nesse momento Odisseus transforma o rosto do Cavaleiro de Câncer várias vezes, passando pela beleza de várias mulheres, artistas e atrizes do mundo inteiro. Porém nada era o suficiente. Defito dizia: mude, faça mais sexy, com seios maiores, agora são muito grandes, faça como os de uma celebridade, tal como eu esperava, porém com mais sex appeal. Não quero ir por esse caminho, é por isso que não queria ir por esse caminho. Espera, o que é isso? Já basta, Odisseus. Como era de se esperar, suponho que ficar do jeito que estava antes era melhor. Obrigado, Odisseus. Com isso, eu pude deixar certas coisas para trás. E naquele momento, Defito se aceita como é e começa a voltar à sua forma normal. E enquanto distorcia seus membros, ele dizia: você sempre esteve presente para salvar meu corpo e meu coração. E além disso, me ensinou a lutar pelo amor e pela justiça na terra. Por Atena, não perdoarei qualquer pessoa que tente machucar a Atena. Odisseus, mesmo que essa pessoa seja você. Naquele momento, o 13º Cavaleiro de Ouro se pronuncia: muito bem dito, Defito. O que acabou de dizer é digno do Cavaleiro de Ouro de Câncer. No entanto, eu revivi com o propósito de matar a Atena. O canceriano então gritava: não se mova, se der mais um passo então eu... E o Ofilco pergunta: o que irá fazer? Naquele momento, o Cavaleiro de Ouro invoca sua sagrada armadura de ouro. A armadura de Câncer vai até Defito e veste seu corpo. O Cavaleiro Dourado eleva seu cosmo e gritava: eu te farei regressar para o submundo, Odisseus. Tome isso, ondas do inferno. Aquele era o golpe supremo de Defito de Câncer, que tem como alvo o Cavaleiro de Serpentário. Porém, logo após disparar as ondas do inferno, nada acontece com seu inimigo. O Cavaleiro se perguntava: por que não saiu voando até o Yomotsu Hirasaka? Odisseus então o explica: Defito, eu acabei de regressar do próprio inferno. Além disso, eu estive na 8ª prisão chamada Cocytus, que é um lugar muito escuro e frio dentro do inferno. Tentar me enviar para a entrada do inferno não terá efeito algum comigo a essa altura. No entanto, eu recebi a sua resposta com meu corpo. Será melhor que volte a dormir tranquilamente. Defito salta para atacar novamente, dizendo que já dormiu bastante. Porém, de repente, ele sente a sonolência voltando para seu corpo e então cai no chão. Ele falava para Odisseus esperar: eu devo impedi-lo. Se eu o deixar ir agora, Atena será assassinada. E Odisseus, diga-me uma coisa. E com o que lhe restava de consciência, Defito se arrasta até um de seus caixões. Ele segura na tampa do Omertá e então se levanta enquanto grita uma pergunta: me diga, eu sou um homem ou sou uma mulher? O Cavaleiro de Ofilcos em silêncio segue seu caminho e Defito insistia: o que você disse? Seja mais claro, qual é a sua resposta? Eu sou uma mulher? De repente o Omertá se abre e puxa Defito para dentro. Em desespero ele dizia: ah não, ao dizer que eu sou uma mulher eu acabei respondendo a minha própria pergunta. O Omertá então se fecha com o Cavaleiro de Câncer lá dentro. E Odisseus então finalmente fala: Defito, essa resposta eu já lhe disse uma vez. Por acaso não é a mesma coisa se você for um homem ou se for uma mulher? Como uma pessoa, se a vida que você vive é honesta, então você será o melhor Cavaleiro de Ouro. Defito de Câncer é alguém excepcional dentre os Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Esse homem radiante dorme agora dentro do caixão do silêncio Omertá. Chegando à casa de Leão, Odisseus se depara com Golgi. Perplexo, o animal repentinamente se encontra frente a frente com esse homem que avançou subindo as casas zodiacais. Em pensamentos, o leão dizia: eu deveria lutar contra ele? Ou por acaso, mesmo possuindo olhos de uma fera, é a primeira vez em minha vida que observo um ser tão estranho? Não sei dizer se é uma pessoa ou então um demônio, ou se é alguém do bem ou do mal. Por acaso esse ser é de outro mundo? Não pode ser. Será que é um deus? Golgi continuava encarando Odisseus, porém de repente atrás do Cavaleiro de Ouro surge a leoa Blondie. Segurando alguns ramos em sua boca, ela se comunica com seu irmão que dizia: Blondie, você não acha que demorou muito? Ela sente muito, pois isso aconteceu porque não encontrava o fruto que procurava em lugar nenhum.
Odisseus então se pronuncia: vocês dois não foram postos para dormir. Parece que a energia curativa que a casa de Ophilcus emana não afeta os animais. Esse galho que você trouxe estava coberto de frutas Corleone, que possuem propriedades imunossupressoras. Por acaso vocês trouxeram isso para Kaiser? Entendo. Ao que parece, o coração do leão continua batendo, sem problema algum. Nesse momento, somos levados a uma lembrança de muitos anos atrás. O aspirante a cavaleiro de leão perguntava o que havia acontecido na vila de Rodório. E Deftou explica: é como eu te disse, Kaiser, uma quantidade considerável de aldeões morreram devido a um ataque de leões. Parece que uns 100 deles se encontram agrupados no Monte Nemeia. Kaiser então responde: muito bem, eu com certeza eliminarei todos eles. O Cavaleiro de Câncer pede para ele esperar. Espere, Kaiser, é impossível que consiga fazer isso sozinho. Ao que parece, eles respondem a um líder muito poderoso. Ele é conhecido como o Rei Leão. Kaiser fica curioso. O Rei Leão, mas no máximo deveria ser apenas 100 leões. Naquele momento, Deftou começa uma história. A lenda diz que aquele que obtém o coração do Rei Leão, conhecido como o Coração do Leão, se tornará o guerreiro mais forte. No entanto, até onde eu sei, muitos guerreiros tentaram desafiá-lo, mas ao que parece todos foram mortos por ele. Kaiser acha aquilo interessante, já que nesse caso parece ser um treinamento muito bom, porém Contador da Morte o adverte: espere, neste caso você deveria ir junto de Izo ou de Ox. O leonino então responde: Izo foi ao Japão receber seu treinamento de guerreiro samurai. Yox, Caim e Cardinale também se encontram em treinamento em diferentes locais do mundo. Deftou fala que Kaiser estava certo. Você tem razão, os outros aspirantes a Cavaleiros de Ouro ainda são bem jovens. Ah, eu não sei o que iremos fazer. Naquele momento o Kaiser salta do penhasco enquanto gritava: Deftou, construa um caixão para o Rei Leão e aguarde o meu retorno. Desesperado, o canceriano não sabia o que fazer e Odisseu chega naquele momento. O que está acontecendo? Deftou, aconteceu alguma coisa? O aspirante a cavaleiro explica tudo para o serpentário e nesse momento somos levados até o Monte Nemeia. Vemos Kaiser socando algumas leoas que começam a cercá-lo. Ele se perguntava: aonde está o Rei Leão? Essas medíocres não querem me dizer. Mostrem-me onde se encontra o Rei Leão. E de repente algo chama a atenção de todos os felinos no local. O Rei Leão finalmente aparece. Com um olho vermelho e o outro amarelo, um rosto cheio de cicatrizes e uma enorme juba branca, o Leão Rei observava Kaiser, que diz: parece que decidiu aparecer. Você é o Rei Leão? E de repente o enorme felino começa a falar: garoto, o que você quer? Kaiser fica espantado: você conhece a língua humana? E o leão responde: eu não estou lhe dizendo palavra alguma. Estou me conectando diretamente com o seu cérebro. O leonino fala que é como esperava, esse não é um leão qualquer. O leão rei então continua: garoto, preste bastante atenção. Muitos guerreiros vieram até mim buscando tomar minha vida, para que assim consigam o maior poder de todos. Você também deseja o coração do leão? Kaiser pergunta se isso realmente existe. Eu apenas vim eliminá-los porque vocês machucam os humanos. E o rei responde que os humanos os machucaram primeiro. Eles nos expulsaram. Nós vivíamos tranquilamente. Todos os territórios que ficávamos eram eventualmente invadidos pelos humanos. Não tivemos outra opção, exceto a de viajar errantemente. É por isso que não temos outra alternativa que não seja de atacar os humanos de vez em quando para nos mantermos vivos. Você entende, garoto? Nesse mundo, o forte devora o fraco. Somente o mais poderoso é capaz de sobreviver. Se possui apreço por sua vida, é melhor que você vá. O garoto então diz: a minha vida? E nesse momento parte para o ataque. Não me interessa em nada o que você fala, tome isso. Kaiser tenta dar um soco, mas é gravemente ferido e até mesmo sua vestimenta de treinamento é destruída pelo Leão Rei. Com um golpe, o animal consegue fazer vários cortes no peito do garoto, que dizia: ele é muito forte. Com apenas um golpe conseguiu me ferir desta forma, como era de se esperar do Rei Leão. No momento, eu não sou um rival à sua altura. E de repente o leão se aproxima e diz: garoto, apesar de tudo, você aprecia sua própria vida. É por apreciar a sua vida que você atacou dessa maneira tão rápida. Se realmente deseja derrotar alguém mais poderoso que você, deveria atacar arriscando a sua própria vida. Dessa vez irei ignorar seus atos em respeito à sua coragem, então fuja de uma vez. Kaiser responde que não irá se retirar. Se eu não o derrotar e fugir, novamente as pessoas serão atacadas e além do mais, o leão queria saber além do mais o que, e o garoto continua:
Eu sou o Kaiser de Leão, não posso me dar ao luxo de perder o meu orgulho de leão, dando as costas a um adversário. Surpreso, o rei dizia: Kaiser, parece que você já possui o coração de leão. O garoto não entendia muito bem. Eu tenho o coração do leão. E a fera explicava: se trata da nobreza de um espírito corajoso, a alma do leão. Será lamentável te matar, mas como eu já te disse, neste mundo só sobrevive o mais forte. Kaiser, você havia dito que não pretendia fugir daqui. Será melhor que receba isso como uma lembrança para o outro mundo. Receba as presas do Rei Leão. O grande felino parte para o ataque e Kaiser, gritando, também se joga na direção do leão, desferindo um soco. Após os ataques, ambos estavam de costas um para o outro e de repente o peito de Kaiser começa a sangrar ainda mais. Ele dizia: Rei Leão, parece que seguiu os seus ensinamentos. O que achou, Leão Rei? Naquele momento o garoto cai no chão e o leão dizia: Kaiser, não posso acreditar no fato de você ter dado a sua vida para conseguir que nos derrotássemos mutuamente. Você é um ser humano admirável. Eu, o Rei Leão, perdi. Naquele momento a fera também cai, e reconhecendo assim a força do aspirante a cavaleiro. Tempo depois, Odisseus e Deftou chegam até o local. Em meio às leoas caídas, o canceriano gritava: Kaiser, está tudo bem? Kaiser, aonde você está? E de repente ele encontra seu amigo caído no chão e se perguntava: você por acaso derrotou o Rei Leão? Ao virar Kaiser, eles avistam uma enorme ferida em seu peito. Odisseus fala que o garoto teve seu coração perfurado, e Deftou gritava para que Odisseus se apressasse e salvasse Kaiser. O serpentário então responde: isso é inútil. Não posso fazer nada com o coração tão machucado. O canceriano então entra em desespero e chorando ele dizia: não pode ser, Kaiser irá morrer. E de repente ambos se assustam. O Rei Leão ainda estava vivo. Ele se levanta e fica de pé ao lado dos guerreiros. E de repente a fera se pronuncia: parece que você possui um conhecimento médico. Odisseus revela que sim, ele tem um pouco de conhecimento. Então o leão continuava: nesse caso, quero que entregue meu coração ao Kaiser. Ele conseguiu que nos derrotássemos mutuamente, sem temor à morte. Ele é dotado da mais verdadeira coragem. Ele é o homem apropriado para herdar o meu coração de leão. Eu morrerei aqui, mas daqui por diante, dentro de Kaiser, continuará batendo o coração do leão. Odisseus fala que entende, então começa a fazer a cirurgia de transplante. A valentia que se opõe ao forte para proteger o fraco. O coração de seu inimigo agora está com ele. O coração do Rei Leão foi transplantado para Kaiser. O aspirante a cavaleiro escapou da morte. No entanto, o órgão transplantado começou a ser rejeitado pelo seu corpo. E de repente Odisseus acha uma solução. Este é o fruto de Corleone. Ele possui um efeito imunossupressor. Se pretende ficar vivo, jamais se esqueça de consumir este fruto. O garoto pega aquele galho com os frutos e diz: tudo bem, muito obrigado, Odisseus. Se você não tivesse feito essa operação de transplante de órgão, então eu não estaria vivo agora. Porém, naquele momento, o cavaleiro de Ofilco falava: se Kaiser quiser agradecer a alguém, deveria agradecer ao Rei Leão. Graças ao Rei Leão, você pôde voltar à vida. Kaiser, que não lhe reste dúvida alguma de que dentro do seu corpo está pulsando no coração do leão a alma do Rei Leão. Kaiser fica surpreso. Mas o que? O coração do leão? E Odisseus então se aproxima dizendo que teria mais uma coisa. Naquele momento ele dá um tapa no rosto do leonino e diz: Kaiser, os atos que você cometeu não foram valentes, mas sim imprudentes. O momento no qual sacrificará sua vida será o momento onde estará protegendo o amor e a paz na terra. Ou melhor, será o momento em que protegerá a deusa Atena. Jamais arrisque sua vida em um combate que não tem a ver com isso, entendeu? Nessa hora somos levados novamente até o presente, na casa de Leão, onde Kaiser está caído ao lado de seu leão Goldi e de sua leoa Blondi. Eles ronronavam ao lado do cavaleiro de ouro que aos poucos acordava de seu sono. Odisseus então dizia: finalmente você despertou, Kaiser. E o cavaleiro de ouro de leão se surpreende com o serpentário de pé na sua frente. Ele diz: então você finalmente ressuscitou. Odisseus confirma que sim, ele fez isso para poder matar a Atena. E Kaiser, nervoso, queria saber se ele falava sério, e o serpentário queria saber se o cavaleiro iria deixar ele passar por sua casa. O leonino responde que é claro que não, e Odisseus se pronuncia: então por acaso você quer morrer? Se pretende se opor a mim, é provável que o seu coração de leão comece a sangrar. Kaiser então fala: Odisseus,
Você me disse isso uma vez. O momento em que devo sacrificar a minha vida será no momento de proteger a Athena. Odisseus diz que, ao que parece, Kaiser se lembra muito bem. O cavaleiro de Serpentário dá um passo à frente. Porém, de repente, ele para devido a um golpe disparado por Kaiser, que atinge o chão na sua frente. Aquele era um aviso do Cavaleiro de Leão que dizia: conforme eu falei, não deixarei que passe daqui. Da próxima vez que avançar, atacarei o seu corpo, com certeza eu o farei, mesmo que seja você, Odisseus. Naquela hora, Kaiser ataca novamente com seus feixes de luz. Aquele era o relâmpago de plasma, porém nenhum dos feixes de luz acertava Odisseus, que dizia: porque você está se contendo com esse punho tão lento, não poderá proteger Athena. Se quiser de verdade me derrotar, me ataque com seu punho na velocidade da luz. Naquele momento o leão se pronuncia: Odisseus, se é esse o caso, então me permita. Novamente Kaiser ataca e dessa vez consegue acertar ao menos uma vez o corpo de Ofilcos. O Cavaleiro de Ouro se perguntava: por acaso essas são as presas do leão? O relâmpago de plasma, esse é o seu caminho de luz. O Cavaleiro de Leão, enquanto atacava, dizia: Odisseus, eu estou em dívida com você. No entanto, vou derrotar qualquer um que tente prejudicar a Athena, mesmo que seja você. Naquele momento, Kaiser intensifica seu ataque, que atinge por completo Odisseus. Ele o joga escadaria abaixo da porta da Casa de Leão. Kaiser fica um pouco preocupado, mas depois, junto de Goldi e Blondi, eles se espantam. Odisseus se levanta segurando um de seus ombros. Ele diz: o tratamento médico foi concluído. Kaiser fica espantado. Mas o que? Ele se curou de todo o dano que recebeu? Isso é algo... E Odisseus se pronuncia: por acaso se esqueceu que eu sou um médico? Ferimentos tão superficiais são inúteis. Se você tiver a intenção de me derrotar, você precisa acabar comigo por completo. Kaiser se prepara para atacar, mas de repente sente uma terrível dor em seu coração. O cavaleiro cai de joelhos, segurando seu peito que estava doendo. Ele fala para Odisseus não se aproximar. E o cavaleiro de Serpentário falava: parece que começou a rejeitá-lo. Apresse-se, será melhor que consuma o fruto de Corleone. Se demorar muito, as células mononucleares vão se filtrar e o coração de leão irá começar a necrosar. Kaiser então responde: este não é o momento de tomar nenhum remédio. Não o farei até ter te derrotado. Odisseus então diz: Kaiser, se não controlar a rejeição neste momento, então o coração que foi transplantado irá se desprender de seu corpo. Quando isso ocorrer, você irá morrer. Juntando suas forças, o leonino dizia: Odisseus, foi você que me ensinou para proteger Athena. Quando eu tiver que protegê-la, eu sacrificarei minha vida para isso. Kaiser queima seu cosmo e concentra ele todo em sua mão. Naquele momento, o Serpentário gritava: seu idiota, eu não sou o adversário com o qual terá que sacrificar sua vida. E o Cavaleiro de Ouro de Leão dispara seu relâmpago de plasma e Odisseus de Ofilco começa a desviar daqueles feixes de luz. Ele faz isso até ficar frente a frente com Kaiser. Odisseus então dizia: Kaiser, o inimigo contra o qual você realmente lutará arriscando sua vida, por acaso não seria o exército de Hades? E o Cavaleiro de Ouro enfraquecido cai de joelhos perante Serpentário. Naquele momento, Odisseus dá para Kaiser comer o fruto de Corleone. Ele dizia: você ingeriu o fruto de Corleone. Dentro de pouco tempo, você ficará melhor. Desta maneira, Kaiser ficará dormindo mais uma vez graças ao efeito do poder curativo emitido pela Casa de Ofilcos. Vocês, Blondi e Goldi, protejam a Casa de Leão no lugar de Kaiser, está entendido? Eu me dirigirei à Casa de Virgem, que se encontrará a seguir, para tomar então a cabeça de Athena. Ofilcos, que não está do lado de Athena, continua ajudando os Cavaleiros de Ouro. Qual será o seu verdadeiro objetivo? Na Casa de Virgem, vemos um cavaleiro de bronze caído no chão. Esse é Ikki de Fênix, que se levanta vagarosamente. Ele se perguntava: será que eu dormi sem perceber, justo quando estava me aproximando da Casa de Virgem? Por acaso desperdicei meu tempo? De qualquer forma, tenho que alcançar Shun e os outros o mais rápido possível. Nesse momento, o cavaleiro continua subindo as escadarias e adentra então a Casa Zodiacal enquanto diz: essa é a Casa de Virgem. No futuro será protegida por Shaka. Ele era o homem mais próximo de Deus. Mas aqui eu não sinto presença alguma. Será que não há ninguém aqui? De repente o cavaleiro sente algo e começa a gritar: ah, mas o que é esse zumbido nos meus ouvidos? Sinto que vou enlouquecer. Algo assim não deveria existir nesta casa. Mas o que é isso? Isso deve ser um espaço anecoico. Mas o que? Quem é você? De repente uma luz surge à frente de Ikki.
Aquela era a projeção do Cavaleiro de Ouro que dizia: eu sou Shijima de Virgem, o guardião desta casa. Quem entra neste lugar sem minha permissão tem que ser eliminado. E o Cavaleiro de Fênix então se explicava: espere, eu não sou um invasor, tenho uma missão a cumprir mais à frente, eu devo seguir avançando. Porém, Shijima insiste que o Cavaleiro de Bronze será eliminado. O Cavaleiro de Fênix, enquanto tampava suas orelhas, gritava: está destruindo meus tímpanos, não consigo me esquivar disso, preciso opor resistência. Essa é a Ave Fênix. E então nesse momento ele dispara o golpe Ave Fênix. Após uma explosão, o Cavaleiro surpreso dizia: mas o que? Não pode ser, ele não se moveu nem 1 milímetro, o que diabos é isso? E o Cavaleiro de Ouro então explica: sou um pensamento residual, eu não estou nesse lugar fisicamente, no entanto, minha barreira foi perfeitamente implantada, ninguém pode destruí-la. E que se perguntava se o Cavaleiro de Virgem daquela era seria um homem superior a Shaka, e Shijima diz: se tiver compreendido a situação, então vá embora, não terei clemência. E que enquanto gritava de dor dizia: não me faça repetir, eu tenho que seguir em frente. E naquele momento o Shijima fala: então morra. E assim os tímpanos do Cavaleiro de Bronze são estourados. E enquanto Ikki cai no chão, o Cavaleiro de Ouro se pronuncia: o espaço anecoico permanece. Seus tímpanos foram rompidos. O que será destruído a seguir será o seu cérebro. Se arrastando no chão, Ikki de Fênix ia na direção de Shijima, que diz: esse homem foi desprovido do sentido da audição e apesar de estar à beira da morte, ainda quer seguir em frente. No entanto, o que lhe espera seguir será os 4 portões de Buda. Naquele momento, Ikki de Fênix se vê preso na técnica do Cavaleiro de Virgem e Shijima diz: se quiser seguir em frente, não lhe resta outra alternativa que não seja escolher uma delas. No entanto, em cada portão há uma profunda penitência, não há outra opção que não seja morrer neste espaço anecoico. Seja qual for a porta que abrir, a única coisa que espera são dificuldades. Não falta muito para que seu cérebro seja destruído por completo, não lhe resta tempo. Naquele momento, Ikki faz sua escolha, ele diz: neste caso, eu escolho este portão. Quando o cavaleiro estava prestes a abrir o portão, Odisseus aparece dizendo: espere, o espaço anecoico já foi detido. Leia os meus lábios, cavaleiro. Você sabe que espécie de portão é esse? Esse é o portão da morte. O Cavaleiro de Bronze fica surpreso: o portão da morte? E Odisseus então explica: assim como o nome indica, se abrir esse portão você irá morrer. E que então perguntava sobre os demais portões: o portão do tempo, o portão da doença e o portão da vida. Odisseus então diz: você experimentará um duro sofrimento de acordo com o nome de cada uma delas. Eu não o conheço, mas você vai abri-la. E que então falava: tenho que abrir para proteger a Athena. Porém de repente o Cavaleiro de Bronze cai no chão. Odisseus segura ele e diz: parece que seu cérebro não foi danificado ainda. Com esses ferimentos, você não vai demorar muito para se recuperar. Ikki, que ainda estava consciente, dizia: por que você está me curando mesmo sem saber se sou um aliado ou um inimigo? Odisseus falava que isso é porque ele é um médico. É meu dever salvar as pessoas feridas ou enfermas. Ikki pergunta como aquele homem se chama e ele responde: meu nome é Odisseus. E o Cavaleiro de Bronze, antes de perder totalmente a consciência, falava: Odisseus, parece que eu estou em dívida com você. O 13º Cavaleiro de Ouro se levanta: bem, com isso finalizei o tratamento. Em pouco tempo irá recuperar sua consciência. Esse homem disse que protegeria a Athena, mas é um cavaleiro que eu nunca vi antes. De repente a projeção de Shijima novamente se pronuncia: maldito, quem é você que destruiu meu espaço anecoico? E Odisseus responde que não faz sentido ficar conversando com um pensamento residual. Vou fazer com que seu corpo desperte. Desperte, Shijima, com a lei do despertar. Desperte. Com seu poder, Odisseus de Serpentário consegue acordar o corpo verdadeiro de Shijima, que estava na casa de Aquário. O Cavaleiro de Virgem dizia: alguém está falando diretamente comigo através do meu cérebro. Desperte, Shijima, essa voz é de Odisseus. Então finalmente ressuscitou? O Cavaleiro de Serpentário responde que sim, exatamente, e o fiz para matar a Athena. Irá me acompanhar, Shijima? O Cavaleiro de Virgem diz que isso é bobagem. Eu jurei que protegeria a Athena com a minha vida. E Odisseus, quero que me escute. Agora mesmo, a Athena está... Odisseus, que estava na casa de Virgem, preso na técnica dos 4 portões de Buda, falava:
Não vou te escutar. Se não vai me obedecer, então farei estes 4 portões desaparecerem e avançarei por este lugar. Shijima então desacredita. Os 4 portões? Bobagem. Por mais que seja você, tal coisa seria impossível. E Odisseus o interrompe. Neste caso, comprove você mesmo. O Cavaleiro de Serpentário eleva seu cosmo e de repente puxa das costas de sua armadura um objeto. Shijima fica surpreso. Não pode ser. Esse é o báculo de Asclépio. Ofiucus agora possui um báculo em suas mãos. Realmente será este capaz de romper os portões? Odisseus, por mais que se trate de um báculo lendário, você não poderá destruir os 4 portões. Essas eram as palavras de Shijima. Porém Odisseus responde: eu não irei destruí-las, irei abri-las. O Cavaleiro de Virgem fica surpreso. Mas como? Se supõe que você também conhece o poder dos 4 portões. Não importa qual dos portões será escolhido, essa pessoa será acometida por uma grande calamidade. Por favor, Odisseus, me escute. Agora mesmo Atena está sendo afetada pelo veneno de Samael. Então não será necessário que vá até ela para machucá-la. A morte de Atena é iminente. Você é o único capaz de salvá-la. Se for salvá-la, desabilitarei todas as defesas e deixarei que passe por esta casa. No entanto, se ainda continuar com suas intenções de assassiná-la, então terei que derrotá-lo, mesmo que se trate de você. Odisseus, eu lhe imploro. E nesse mesmo momento o Serpentário diz: Shijima, eu atravessarei esses portões à força. Essa é a minha resposta. E naquele momento, utilizando o báculo de Asclépio, Odisseus consegue abrir os 4 portões de Buda de uma só vez. Shijima se surpreende. Não pode ser. Você abriu os 4 portões. Seu corpo receberá todas as calamidades da morte, da doença, da vida e também da velhice. E naquele momento a armadura do signo de Ofiucus deixava o corpo de Odisseus. Ele sofria os efeitos dos 4 portões enquanto Shijima falava. Primeiro será atacado pela velhice e pela doença, e seu corpo murchará em um instante, e ficará parecido com um cadáver seco. Em breve a vida e a morte o atingirão sem que se dê conta, e dentro do pouco que restará do seu corpo, haverá uma disputa entre essas consequências. Eventualmente a vida será superada. Odisseus, você que no passado foi fiel a Atena e compartilhava a missão dos cavaleiros, eu me lembro, Odisseus. E enquanto o corpo do Serpentário se desfazia, Shijima tem uma lembrança do seu passado. O pequeno garoto, todo ferido e apoiado em um pedaço de madeira, caminhava nos arredores do santuário. Odisseus estava com os demais aspirantes a Cavaleiros de Ouro e defetou de câncer a vista virginiano. Odisseus, aquele que se aproxima Shijima, ele retornou do rio Ganges. Todos os aspirantes a cavaleiros ali presentes correm na direção de Shijima enquanto gritavam por seu nome. Podemos ver naquele momento Shion, Doku, Ecarlet, Cardinale, Ox, Defetou, Mistoria, Kaiser, Gestalt e Caim. Apenas Izo não estava ali, já que estava treinando no Japão, e Odisseus sorrindo dizia: Shijima, muito bem, você conseguiu suportar os 1000 dias do ascetismo. Porém, naquele momento, o garoto muito enfraquecido tenta falar o nome de Odisseus, porém, devido ao seu estado debilitado, ele cai. O Serpentário fica surpreso. Shijima, você por acaso perdeu o sentido da audição? Todos ali presentes estavam preocupados. Shijima, resista. Estas eram suas palavras. E pouco tempo se passa e Odisseus vai até o garoto. Shijima, como está sua audição agora? O menino então responde: Odisseus, devo agradecê-lo. Consegui recuperá-la graças ao seu tratamento. E o Cavaleiro de Ofiuco então pergunta: por acaso o exercício do ascetismo no Ganges foi muito intenso? E Shijima falava que não. Isso tudo ocorreu por causa da sua inércia. Eu pedi para escutar as vozes dos deuses e de Buda durante 1000 dias, mas não tive resposta alguma. Dentro de um profundo silêncio, onde não havia nenhum som e tampouco algum eco, eu me encontrava observando o sagrado rio Ganges. No Ganges, é natural que passem cadáveres flutuando pelo rio diariamente. Se a morte é algo inevitável, por que as pessoas nascem? E dentro das leis desse enorme universo, seres vivos estão indefesos. Depois de tudo, a vida não pode vencer a morte. Fui me perguntando e respondendo meus próprios questionamentos ocasionalmente, dentro daquele silêncio absoluto em que me encontrava e eventualmente fui perdendo a minha audição sem me dar conta. No final de tudo, se passaram 1000 dias e eu não consegui compreender. Não estou qualificado para me tornar um cavaleiro de ouro. Nesse momento Odisseus o responde: está enganado, Shijima.
Você esteve conversando com os deuses e com Buda sem perceber. A perda da audição é a maior prova disso. As palavras não adiantam para falar com os deuses e com Buda. Entre os 12 cavaleiros de ouro, você é o que está mais próximo de um deus. Certamente você viu muitos cadáveres flutuando no rio Ganges. No entanto, você não deve ficar preso na busca pela verdade sobre a vida e a morte, da qual não obterá resposta alguma. A partir deste momento, o que você deve fazer é parar de ficar meditando. A razão pela qual está vivo agora mesmo, neste mundo, é para proteger a vida. Você deve protegê-la a todo custo junto de Athena. Você me entende, Shijima? Feliz o garoto responde que sim, sempre levarei este conselho em minha mente. E voltando ao presente, na casa de Aquário, Shijima tentava acordar Mistoria. Ele dizia, é inútil, não há qualquer indício de que vai despertar agora. Não vejo Athena em lugar nenhum. Por acaso aquele tal de Yoga levou com ele, mas seja como for, eu devo ir atrás dela. Enquanto eu estiver acordado, devo ir, mesmo que esteja sozinho. Porém, de repente, Shijima se assusta. Na casa de Virgem algo acontece. A armadura de Ofiuco se monta na forma de seu cavaleiro. E da casa de Aquário, Shijima dizia, eu posso senti-lo, na casa de Virgem está Odisseus. E de repente o cavaleiro de Ofiucos, ao que parece, retorna à vida. Shijima se perguntava como, seu corpo havia sido desintegrado. Ressuscitou mais uma vez, isso significa que as calamidades dos 4 portões não servem para nada contra ele. E Odisseus então se pronuncia, Shijima, você não pode proteger Athena. Sem dúvidas, você está agindo passivamente e por isso não pode mostrar todo o seu poder contra mim, que sou seu adversário. Se você possui de verdade a determinação necessária para impedir meu avanço por esta casa, então deixe-me contemplar o seu próprio poder, Shijima dizia. Então neste caso não pensarei em você como Odisseus que um dia já foi. Agora mesmo eu, Shijima, te considerarei como um verdadeiro inimigo, te atacarei com todo o meu poder. Esta é a maior técnica do signo de Virgem. De repente a imagem residual controlada por Shijima, que estava na casa de Virgem, ativa sua técnica, Tenbu Horin, o tesouro do céu. Ele dizia, como você sabe, esse é um campo de batalha que reúne ataque e defesa ao mesmo tempo. E agora você não poderá ser capaz de me atacar e nem sequer de se defender. Desta vez irei acabar com você de uma vez por todas. Vamos, retorne para o inferno. Essa é a rendição divina. Esse é um ataque que representa uma triste despedida, aquele que uma vez foi o seu mentor. O que acontecerá agora com Odisseus, que recebeu a técnica de Virgem em seu corpo? Naquele momento vemos o golpe de Shijima de Virgem, destruindo completamente o corpo do 13º Cavaleiro de Ouro. Novamente o Cavaleiro de Virgem consegue destruir o corpo do Serpentário. Ele dizia, está vendo, Odisseus? Esse é o poder da rendição divina. Odisseus, eu tenho uma grande dívida contigo. Perdoe-me por levantar minhas mãos contra você, mas eu também o fiz para proteger a Athena. Porém, de repente, o cavaleiro se surpreende. Mas o que significa isso? E de repente o corpo do Cavaleiro de Virgem começa a ser destruído também. O rosário de contas de Shijima se divide e ele dizia, eu estou desaparecendo. Não, na verdade é que a rendição divina está sendo destruída. E o Cavaleiro de Ouro se torna uma caveira por completo. E de repente, à sua frente, o Cavaleiro de Serpentário volta a se regenerar. Surpreso, Shijima dizia, ah, não pode ser, mas por acaso isso é um sonho? De repente Odisseus o responde, correto, é um sonho. Você está vendo um sonho, Shijima. Nesse momento o Cavaleiro de Virgem pergunta, Odisseus, eu não posso acreditar, quer dizer que tanto o tesouro do céu quanto a rendição divina, quer dizer que tudo isso foi um sonho? E o Serpentário responde que sim, foi exatamente isso. Shijima queria saber que tipo de técnica o Serpentário usou, e Odisseus o responde, não usei nenhum tipo de técnica, somente removi a lei do despertar que havia aplicado. Por isso a única coisa que aconteceu foi você cair dormindo mais uma vez, graças ao cosmo curativo que emite da casa de Ofiucos, exatamente antes de executar o tesouro do céu. Naquele momento a imagem residual de Shijima dizia, ah, Odisseus, o que você realmente é, o que pensa em fazer, realmente deseja matar a Athena. Naquele momento a projeção de Shijima desaparece e na casa de Aquário vemos o Shijima verdadeiro dormindo em um sono profundo. Voltando à casa de Virgem, Odisseus dizia, Shijima, parece que seu corpo finalmente caiu em um sono profundo. No entanto,
Sem dúvidas recebi sua determinação. Será melhor que você durma mais uma vez até que o momento chegue. O serpentário volta a seguir seu caminho, porém ele não percebe que Ikki de Fênix havia despertado novamente e observava o Cavaleiro de Ouro pelas costas. Naquele momento o Cavaleiro de Bronze se pronuncia: parece que te causei muitos problemas, hein? Tenho que te devolver o favor, mas quem é você? De alguma forma parece um Cavaleiro de Ouro, mas nunca tinha visto uma armadura parecida com a sua. Odisseus revela que também não conhecia o Cavaleiro à sua frente, e nosso herói se apresenta: eu sou Ikki de Fênix, eu vim do futuro para proteger a Athena. O Cavaleiro de Ofilco então pergunta: do futuro? Entendo, por isso despertou tão rápido. Deve ser esse o motivo. Você acabou de dizer que vai proteger a Athena, mas você faz parte deste lugar? E que falava mesmo que você não acredite em mim, E Odisseus o interrompe: eu acredito em você, por esse motivo eu vim do submundo. O Cavaleiro de Fênix fica surpreso: mas o quê? E o serpentário fala: eu sou Odisseus de Ofilco, o 13º Cavaleiro de Ouro. Eu revivi para assassinar a Athena vinda do futuro. E que fica surpreso: como você disse, o 13º Cavaleiro de Ouro? Não, isso não importa para mim. O que realmente importa é saber qual é a sua intenção de um Cavaleiro de Ouro como você. Odisseus então fala: seu nome é Ikki, correto? Você disse que quer me devolver o favor, por acaso cumprirá com a sua palavra? E o Cavaleiro de Fênix diz que um homem nunca volta atrás do que diz. Odisseus queria saber se ele tinha certeza, e o Ikki responde que não gosta de repetir, e Ofilco então responde: muito bem, neste caso, se realmente vai me ajudar, Ikki me traga a cabeça de Athena. E o Cavaleiro de Fênix fala que isso é bobagem. Você quer que eu tome a cabeça de Athena? E Odisseus relembra Ikki de suas palavras: você disse que um homem não volta atrás no que diz com suas palavras. Mas antes que o Cavaleiro de Bronze possa responder, algo acontece. Novamente os 4 portões de Buda surgem. Odisseus dizia: a barreira começou a se ativar novamente. Agora que Shijima voltou a dormir, se não sairmos rápido estaremos presos nesta casa outra vez. Ikki, não importa que porta você escolha, somente utilize a que estiver mais perto de você para sair. Se você demorar, aparecerá outra vez o espaço anecoico. Se isso ocorrer, certamente você irá morrer. De repente, as 4 portas de Buda se fecham, e ao que parece, tanto Ikki quanto Odisseus conseguiram atravessá-las antes disso. Ikki e Odisseus atravessam as 4 portas, mas o que os espera mais adiante? Bom pessoal, para deixar bem claro, nesses vídeos resumão de Night Dimension, eu vou contar para vocês os pontos mais importantes da história, e isso é claro para que vocês não fiquem perdidos quando eu começar a trazer o resumo dos capítulos novos que vão sair ainda este ano. E obrigado por assistirem o vídeo até o final, não se esqueçam de compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais, e no mais é isso, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?